do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, louvado seja o Senhor. Nós estamos numa série bastante importante, interessante, como aprender a palavra, a conhecer a palavra de Deus. Bem, praticamente hoje nós vamos falar sobre estudando a palavra de Deus. Sabe por que o estudo da palavra de Deus nos torna forte, nos torna homens preparados? A título de exemplo, vamos ver em Atos capítulo número 17, versículo de número 11. Quando Paulo esteve a instruir, ensinando, de certo ponto houve um povo aí chamado os bereanos. Esse povo de Bereia conhecia passo por passo a palavra de Deus. E eles começaram ouvindo, estudando, analisando se porventura esse pastor, apóstolo, pregador é de Deus ou não. Se esse pregador está a falar aquilo que é do alto ou não. Por isso que o povo de Bereia, de certo ponto, foi analisando. É muito fundamental estudar a palavra de Deus. Fixe um alvo para o seu estudo. Tenha um alvo para o seu estudo. Quero saber sobre a Trindade. Quero conhecer Jesus. Então, meu alvo é conhecer Jesus. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que ler Mateus, Lucas, Marcos e João. Eu vou estudando a história de Jesus. Eu tenho esse alvo. Como é que Cristo passou nesta terra? Como é que ele andou nesta terra? O que ele fez de bom? O que ele fez de agradável? Como é que eu posso aprender com os ensinamentos de Cristo? Então, esse é um dos alvos. Esse é um alvo. Por exemplo, a vida de Abraão, como exemplo da fé, e a vida de José. Vamos ver. A vida de Abraão, José. Abraão, pai da fé. José, de escravo para governador. O meu avô é isso. Quero estudar, saber esses homens, como é que eles foram, como é que eles partilharam, como é que eles passaram nesta terra. Então, de certo ponto, eu tenho que ter um princípio de oração vitoriosa. Como é que Jesus ensinava? Agora tenho que orar para saber, para que tudo corra segundo a vontade de Deus. Como é que Cristo ensinara? E também escreva as descobertas que foram uma bênção para si. Você vai escrever uma descoberta? Não. Aprende sobre Jesus. Jesus Cristo andando sobre o mar da Galileia. Jesus fazendo milagre, transformando a água em vinho. Vou transcrever, vou reter aquilo que eu estarei aprendendo. Talvez que é fundamental, é crucial, é importante estudando a palavra de Deus. E também Deus deseja instruir em nós um melhor conhecimento dele. O que Deus quer? Deus quer nos dar um melhor conhecimento. Por isso ele quer nos instruir para que nós nos tornemos homens capacitados, homens fortes, homens poderosos, homens que vivem, que andam nas misericórdias do Senhor. E também o que ele nos revela. Deveríamos ser capazes de compartilhar com os outros. Aquilo que Deus está revelando em nós, nós também temos a ousadia, a capacidade de compartilhar com o próximo. Então, de certo ponto, isso também é fundamental, é interessante, compartilhando a palavra de Deus. Existem métodos de estudo. Método de estudo. Um dos métodos de estudo fundamental é analisando um versículo ou um capítulo. Esse método é crucial. Você vai analisando o capítulo e o versículo. Depois de analisando o capítulo e o versículo, vai te dar a iniciativa de ter um estudo fundamental. Fazer o estudo de um personagem. Faça um estudo de um personagem. A título de exemplo, tem um personagem que a Bíblia faz menção de Simão Pedro. Simão Pedro foi um dos discípulos de Cristo Jesus. Faça esse personagem. Pega Simão Pedro, estuda ele. Quem ele era? Como é que Deus lhe tirou? Assim sucessivamente. E estudar um tema particular. Agora, você vai estudando um tema particular. Exemplo do tema particular, o arrependimento. Você vai estudar sobre o arrependimento. O arrependimento deriva de onde? Qual é a origem, a etimologia da palavra arrependimento? Você vai estudando, vai analisando, vai procurando praticar, aplicar esse tema sobre o arrependimento.
assim sucessivamente. E também é necessário estudar, é necessário meditando. Vais meditar o livro de João capítulo 1, versículo 8, Salmos 1, assim sucessivamente. Você vai meditando, depois de meditar, você vai ter que memorizar. Vais memorizando o capítulo, vais memorizar o livro de Deuteronômio 5, vai memorizar o Efésios, capítulo número 2, versículo 8, pela graça somos salvos. Então, vais memorizando esse livro, esse capítulo, assim sucessivamente. Memorizando é fundamental. Por quê? Porque memorizando te ajuda a você recitar, mesmo sem Bíblia, mesmo sem um apoio bíblico, consegue recitar o conhecimento. Então, a memorização, de certo ponto, é fundamental. As passagens das Escrituras beneficiamos em vários aspectos. Veja os vários aspectos que nós podemos beneficiar às Sagradas Escrituras. Primeiro, a nossa fé vai ser fortalecida. Ajuda-nos a discernir. Você vai ter um discernimento, a vontade de Deus. Aumenta a eficácia da nossa oração. Ajuda-nos a vencer o pecado e as tentações e o Satanás. Então vai nos ajudar. Lembra-se sempre que é importante pôr em prática o nosso conhecimento da Bíblia, a nossa vida diária. É muito importante colocar em prática aquilo que nós temos lido, aquilo que nós lemos, aquilo que nós temos retido. Então você precisa colocar em prática. Não pode ser como uma onda de mar. Por isso a Bíblia diz que todo que tem o Espírito, todo que tem ouvido, ouça o Espírito diz à igreja. Em outras palavras, você que tens ouvido, pratique, coloque em prática aquilo que você tens lido, assim sucessivamente. Então que Deus abençoe grande e fortemente. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Obrigado por esta série. Que Deus continue abençoando a sua vida.